por parte do embaixador Francisco Seixas da Costa, comentador da CNN. Senhor Embaixador, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Senhor Embaixador, enfim, como o nome indica, foi diplomata, ainda o é, na forma como aborda, quanto mais não sejam os temas, todos eles. Estamos perante uma falha da diplomacia portuguesa, neste caso, Senhor Embaixador? Não, estaremos perante uma falha da diplomacia portuguesa, como estaremos perante a falha da diplomacia brasileira, como estaremos perante uma falha da diplomacia angolana. A CPLP é uma organização de países que têm a sua independência, a sua soberania, e estão juntos por vontade própria, e essas soberanias são absolutamente iguais. A CPLP não é uma espécie de um rebanho pastoreado por Portugal. Eu diria mesmo que na CPLP, relativamente àquilo que são este conjunto de países que existem como a comunidade francesa ou a comunidade britânica, na CPLP dá-se a circunstância de Portugal nem sequer ser o país mais importante no quadro, no centro dessa estrutura. O Brasil é um país estruturalmente mais importante no plano internacional. Eu diria mesmo que Angola, com a sua projeção no quadro regional e com o seu diálogo internacional e a sua força, é provavelmente um país com outra força que Portugal não tem. Portugal não tem nenhuma tutela sobre a CPLP. E não é suposto, de acordo com as próprias estruturas da CPLP e os documentos que existem na CPLP, que os países que fazem parte da CPLP sigam, digamos, a linha orientadora do Estado português. Não é isso que está no espírito da CPLP, embora, digamos, talvez fosse simpático para quem olha para a CPLP como uma espécie de prolongamento neocolonial daquilo que foi a expressão portuguesa durante o tempo colonial, pudesse Portugal ter um droit de regard, um direito de olhar para as coisas com outro poder. Nós procuramos, ao nosso nível, e somos uma potência, eu diria, relativamente frágil no plano internacional, procuramos dar o apoio possível e que nos é pedido pelos países à luz da sua soberania. Mas os países têm o direito de fazer as suas opções. Mas ao serem países amigos também, nós também temos o direito e o dever, eu diria mesmo, de poder dizer a Santo Tomé que uma aliança desta natureza induz necessariamente para o país um conjunto de riscos no plano internacional de que Santo Tomé deve estar alerta. Sim. É Nomeadamente? Nomeadamente, digamos, face àquilo que é a potência atlântica dominante. Vamos ser claros, as coisas são o que são. Os Estados Unidos são o que são. Santo Tomé ir criar uma base, embora de apoio pontual às forças russas, naturalmente que ajuda àquilo que é o desequilíbrio que a Rússia está a procurar fazer, e o Pedro há bocado falou disso, dentro da África, nos vários países africanos, no sentido de reforçar o seu poder, e mais do que isso, está neste momento a tentar reforçar o seu poder à custa do poder de algumas potências europeias, nomeadamente a França, como se tem visto. E, portanto, esta é uma aposta arriscada por parte de Santo Tomé. Volto a dizer, é importante que discretamente Portugal diga a Santo Tomé que isso mesmo, que isto é uma aposta arriscada e que Santo Tomé corre alguns riscos ao fazer isto. Dito isto, é uma opção absolutamente legítima por parte de um governo soberano. Sr. Embaixador, já acabou por responder a uma pergunta que eu aqui tinha, que era justamente, tinha a ver com o facto desta parceria, ou deste acordo de cooperação, se punha ou não em causa a CPLP. Já respondeu, ficou claro que não, no seu entender, não se podem misturar os dois temas. A questão do Brasil, por exemplo, vamos ver uma coisa. O Brasil tomou, por exemplo, em relação à questão ucraniana ou russa, uma determinada posição. Uma espécie de abstencionismo, uma espécie de neutralidade, talvez vista como colaborante com a Rússia num determinado momento. Isto não deu cabo da CPLP, não deu cabo das nossas relações com o Brasil. A CPLP existe, todos os países da CPLP vivem em zonas próximas, mas completamente distantes de si, uns dos outros. Não há fronteiras entre os países da CPLP. Angola está na SADC, o Moçambique está na SADC, há países da CPLP que são membros da comunidade francesa, há países da CPLP que são membros da comunidade britânica. O Brasil está nos BRICS, está no G20, Timor tem a sua relação especial com a ASEAN. São países, cada país tem o seu ritmo. Há países mais frágeis dentro da CPLP, é o caso da Guiné-Bissau, que está na CEDEAO e tem um regime
digamos que sofre neste momento certas pressões relativamente ao modo como funciona, e a CPLP, vamos ser claros, também não pode dar grandes lições quando dentro de si tem países como é uma ditadura, a Guiné-Conakry. A Guiné Equatorial. É equatorial, que disparate, é equatorial, claro. Sr. Embaixador, já aqui falou disso, mas evidentemente que aqui isto tem uma dimensão geopolítica, este tema, que é esta expansão da influência russa à África fora, não só na subsaariana, como noutras partes do continente africano, como agora se vê. O que é que isto nos mostra? Mostra-nos esta política russa paulatina de afirmação de império, mas porventura também algum desinvestimento americano no continente africano. Que leitura devemos fazer? Em primeiro lugar, cria-nos uma surpresa, porque nenhum de nós pensaria que perante aquilo que é o investimento brutal que a Rússia está a fazer na sua agressão à Ucrânia, a Rússia fosse capaz de, paralelamente, manter uma ação de proselitismo e de afirmação em zonas em que no passado teve forças, é verdade, em África, e tem até uma memória que tem a ver do tempo colonial, e em que o grupo Wagner e outras estruturas estavam a atuar, mas nós sempre pensámos que o esforço extraordinário que a Rússia estava a fazer, particularmente com o peso das sanções, etc., limitaria a sua capacidade de ação. Não, a Rússia provou, apesar de tudo, que conseguiu manter, talvez pelos interesses económicos que consegue substituir-se, consegue manter uma certa ação. E isso é perante o vazio da presença ocidental. E em particular a França. A França é talvez o principal país que perde influência em África. No Sahel, concretamente, não é? No Sahel. Sim, na história do Mali, na história do Níger, e há um conjunto de afirmações da Rússia em outros países, porque a Rússia tem uma grande vantagem, é que funciona para esses países, em particular para autocracias, como um país que dá apoio de natureza militar ou paramilitar, sem pedir contas a qualquer tipo de comportamento mais democrático ou menos democrático desses regimes. E, portanto, está muito à vontade nesse aspecto. A Rússia é manifestamente um elemento adversarial, por exemplo, e volto ao princípio da nossa conversa, para as políticas que a NATO desenvolve e para as políticas que a União Europeia desenvolve. Mas a Rússia não é um inimigo. Vamos ser claros, nós temos relações diplomáticas com a Rússia, nós não estamos em guerra com a Rússia. Esse é um ponto importante sob o ponto de vista prático. Se estivéssemos em guerra com a Rússia, talvez pudéssemos tirar consequências disso no nosso quadro de relações multilaterais, como é o caso da CPLP, mas não estamos. E, portanto, estamos com uma relação de tensão, estamos com uma relação de preocupação, estamos a dar apoio a um país que está em guerra e que está em guerra com a Rússia, mas de qualquer maneira mantemos a porta aberta, ligeiramente aberta. Agora, São Tomé faz as suas opções. Volto a dizer, não, é importante que Portugal, discretamente e não necessariamente vocalmente no plano público, possa dar informação a São Tomé sobre os riscos que uma opção desta natureza pode fazer incorrer um país com a sua fragilidade. Muito bem. Sr. Embaixador, obrigado.